aos Hebreus. Pegue a sua Bíblia e abra na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, onde estarei lendo a partir do verso de número 7. Tema que nós estaremos aprendendo hoje, falando sobre os deveres espirituais. A importância de olharmos aqui esta carta, entendermos o propósito para qual ela foi escrita para os irmãos da época e também para nós hoje, como servos de Deus, e podemos praticar estas verdades. Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7 e versículo de número 8, que diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Na linguagem que os irmãos estão mais familiarizados, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A princípio é esse texto que nós temos aqui para nossa reflexão, pensando um pouquinho sobre os deveres espirituais do cristão. A Epístola aos Hebreus, pelo menos a maioria de nós já sabemos disso, que ela é mais do que uma carta. Ela é um tratado dirigido aos crentes de todos os tempos, cujo autor, ele é desconhecido. Não há nenhuma assinatura autoral, ainda que antigamente as pessoas acreditavam, e alguns estudiosos também, que teria sido o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, por algumas semelhanças, por algumas questões importantes encontradas no próprio texto, mas depois, com um estudo mais detalhado, chegou-se à conclusão de que é um autor desconhecido. Não podemos atribuir esta carta ao apóstolo Paulo. Seu valor está aqui na forma ousada em que ele apresenta Cristo como Filho de Deus e como aquele cujas profecias do Antigo Testamento são cumpridas. O escritor apresenta aqui muitas figuras, aspectos cerimoniais do Antigo Testamento e também vai mostrar a comparação destas verdades no Novo Testamento. Ele procura mostrar que tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento eram sombras, imagens das coisas que estariam por vir. Cumprindo-se estas coisas, estes fatos, estas figuras, na pessoa de Jesus Cristo. Pois as profecias do Antigo Testamento, as figuras do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi revelado no passado se concretizou com a vinda de Jesus Cristo, tendo em vista que o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo desde Gênesis até o último livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, iniciando então o Novo Testamento com os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que retrata mais detalhadamente a vinda e o desenvolvimento do ministério de Jesus Cristo. Tanto é verdade que o Antigo Testamento apontava para Cristo como aspectos e figuras que a Bíblia chama de sombra das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, versículo de número 17, vai dizer que estas coisas eram sombras das coisas futuras. O próprio livro aos Hebreus, a própria carta aos Hebreus,
capítulo de número 8, verso 5, vai dizer que aquelas coisas eram sombras das coisas celestiais. E ainda no capítulo 10, versículo de número 1, vai dizer: visto que a lei tem sombras dos bens futuros e não a imagem real das coisas. Significa dizer que aquilo que acontecia no Antigo Testamento eram figuras e sombras daquilo que iria acontecer no Novo Testamento com a vinda de Cristo e com o cumprimento da palavra de Deus na história. Aqui o texto aos Hebreus vai trabalhar algo muito importante ao analisar a Bíblia e também o Antigo Testamento. Pois aqui está falando da transitoriedade do Antigo Testamento diante da chegada do Novo. O velho está saindo de cena e o novo está chegando. Então é importante a gente ter esta visão do texto bíblico para compreender as profecias, as figuras do Antigo Testamento. E aqui o escritor aos Hebreus vai falar de algumas coisas importantes baseadas nessas figuras e nesses cumprimentos históricos das profecias e da palavra de Deus, para também extrair princípios, deveres sociais e espirituais para cada um de nós. Pode ver que quando você lê a carta aos Hebreus, você vê o escritor tratando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, tendo em vista que aquela comunidade, aqueles irmãos, estavam sofrendo grande perseguição pelo Império Romano. E muitos irmãos tinham que estar escondidos, foragidos, mas o escritor vem para trazer uma palavra de ânimo, de fortalecimento espiritual, falando da grandiosidade de Cristo, do cumprimento da palavra, e que eles não deveriam temer e nem deveriam se afastar da presença do Senhor, mas que deveriam permanecer firmes. E talvez hoje esta palavra também seja uma palavra de incentivo para você, diante das suas tribulações, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades. A palavra de Deus vem para nos impulsionar, para nos animar, para trazer fortalecimento espiritual, para que possamos continuar caminhando na presença do Senhor. E o escritor aos Hebreus vai dizer que Cristo, como sumo sacerdote, é maior do que o sacerdote representado no Antigo Testamento. Cristo também é comparado a Moisés, sendo Cristo maior do que a lei e maior do que Moisés. Também fala do antigo pacto e agora do novo pacto, ou antiga aliança e nova aliança, que a nova aliança é o cumprimento daquilo que foi falado na antiga aliança. Também fala dos sacrifícios que eram feitos com animais no Antigo Testamento, e agora Cristo vem e realiza um sacrifício de uma vez por todas, para nunca mais precisar realizar sacrifícios, porque aqueles do Antigo Testamento eram sacrifícios imperfeitos e temporais, e agora o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito e eterno. Também nós vemos aqui a comparação da lei mosaica como aspectos legais, e vemos também agora o nascimento do período da graça, onde o Espírito Santo, através dos ensinamentos e daquilo que Jesus Cristo estabeleceu, viria agora, após a ascensão de Jesus, após Jesus ser recebido nos céus, depois da sua morte e ressurreição, agora o Espírito Santo trabalhando a graça de Deus nos corações. E só poderia retirar-se a lei e estabelecer agora uma nova lei da graça, porque Jesus cumpriu toda a lei. Então, é um texto muito rico da carta aos Hebreus. E eu aconselho que você tenha a oportunidade de ler esta carta e entender um pouquinho daquilo que o escritor está tratando como forma histórica.
Especificamente aqui no capítulo de número 13, nós vamos perceber que o escritor se preocupa em falar sobre os deveres sociais. Quando você pega do capítulo 1 ao capítulo de número 6, capítulo 13, versículo 1 ao versículo de número 6, e depois você pega do versículo 7 do mesmo capítulo até o versículo de número 17, onde irá falar sobre os deveres sociais, os primeiros 6 versículos, e depois dos deveres espirituais, que são do versículo 7 ao versículo de número 17. São 10 versículos que trabalham esses deveres, como forma de nos fazer lembrar das verdades ensinadas no passado, que não podem ser esquecidas, e que elas vieram depois sendo confirmadas no Novo Testamento. Então, os princípios norteadores e valores que Deus instruiu o seu povo no Antigo Testamento, eles foram confirmados por Jesus no Novo Testamento. E esses princípios permanecem, ainda que algumas coisas do Antigo Testamento se tornaram em obsolescência, ou seja, elas não são mais aplicadas aos nossos dias, como os sacrifícios, aqueles rituais, aspectos cerimoniais, porque isso também fazia parte daquela cultura do povo da época e daquilo que Deus estabeleceu para aquele tempo histórico. E quando nós observamos estas verdades e ensinamentos que não podem esquecer, significa dizer que quando nós lemos a Bíblia e quando estudamos a palavra, nós estamos rememorando e visitando novamente estas verdades, que não podem sair do nosso coração. O escritor John Piper escreveu o seguinte: a verdade se sustenta por si só, mas antes de ser reconhecida como verdade, ela se consolida no decorrer do tempo. O tempo é um excelente aliado para se verificar o que é verdadeiro e o que não é, o que irá prevalecer e o que não irá prevalecer. A verdade de Deus, ela sempre permanece. Por isso nós devemos estar atentos a estas verdades que a palavra de Deus assim nos ensina, nos instrui para vivermos e andarmos por elas. E é interessante perceber no texto, no versículo de número 7, mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar comigo. Quando ele diz, lembrai-vos dos vossos guias. Quando ele usa a expressão aqui, guias, ele está falando dos vossos ensinadores, dos vossos pregadores, daqueles que compartilharam a palavra de Deus no passado e que ainda continuam espiritualmente falando conosco através das Escrituras Sagradas, através dos seus testemunhos que ainda falam em nossos dias. Os guias aqui são os líderes do passado, os homens e mulheres que se dedicaram a conduzir as pessoas na presença de Deus, daqueles que entregaram a sua vida nas mãos do Senhor para compartilhar as verdades de Deus para a transformação de todo aquele que desse ouvido às palavras do Senhor. Paulo, ele quando pregava, ensinava o evangelho, implantava as igrejas, ele sempre deixava um responsável pastoreando, cuidando da igreja e do povo, e ele acompanhava de longe como alguém zeloso pela obra de Deus. E assim também foram os nossos pais na fé. Aqueles homens e mulheres retratados no Antigo Testamento, que nos deixaram um legado de fé, um legado espiritual, que nós, ao olharmos para a Bíblia,
devemos copiar os seus modelos. A Bíblia diz: lembrai de cada um deles, dos vossos guias. O escritor está falando que ao olharmos para a história, não podemos esquecer daqueles homens e mulheres que se tornaram modelos de fé, de que deixaram um legado espiritual para nós. É por isso que o tema que nós estamos tratando são os deveres espirituais. E esses deveres nós podemos aprender através daquilo que esses homens e mulheres nos deixaram como legado, como herança espiritual para as nossas vidas. E cá para nós, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais nós temos ausência de paradigmas, de bons exemplos de fé e de espiritualidade. Geralmente, quando nós falamos disso, nós olhamos para o passado, para homens e mulheres que deixaram este exemplo, que foram paradigmas, que foram referências espirituais para nós. E agora eu pergunto, e nos nossos dias? Onde estão aqueles que deveriam ser referência para o povo, para a nação, como homens e mulheres de fé, que creem em Deus, que professam a sua fé sem nenhum temor, sem nenhuma vergonha, que são capazes de tornar-se exemplo para as ovelhas, para os seus seguidores? E eu não sei você, mas eu percebo que cada vez mais nós estamos sentindo a ausência de exemplos positivos de fé, de espiritualidade, para que nós também possamos praticar as mesmas espiritualidades, as mesmas ações, dar os mesmos passos de fé destes homens e mulheres que podem nos ensinar. Ainda que nos nossos dias sintamos a falta desses paradigmas, na Bíblia nós temos uma quantidade enorme de homens e mulheres que nos deixaram exemplos de fé, exemplos de uma espiritualidade saudável. Pessoas que nós podemos nos espelhar. No capítulo 11, aqui da carta aos Hebreus, nós temos aquilo que chamamos de galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que venceram as adversidades do mundo da época, crendo em Deus e na promessa que Deus havia feito de enviar o seu Filho para um dia morrer na cruz do Calvário e perdoar o pecado de toda a humanidade. Quando nós olhamos no capítulo de número 11, você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, quando vai falar da natureza da fé, onde nós temos um texto bem conhecido por nós, no versículo 1, quando diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção, a certeza dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Como nós precisamos hoje de bom testemunho, de crentes fiéis, de homens e mulheres que são capazes de deixar um legado de fé para cada um de nós. Pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem, que não são visíveis. E aí nós temos a galeria dos heróis da fé, exemplos extraídos de homens e mulheres do Antigo Testamento, que deixaram um exemplo a ser seguido para a nossa jornada e para a nossa vida de fé. Quero te dizer uma coisa. Se hoje
você está tendo dificuldades de encontrar exemplos positivos de fé, de espiritualidade, alguém que você possa se espelhar, você pode olhar para a Bíblia Sagrada e nela você encontrará estas figuras importantes e históricas que deixaram um legado para cada um de nós. Ainda que, com toda a crise, com todos os problemas que nós vivemos odiernamente, não podemos deixar de registrar que ainda existem homens e mulheres que são exemplos para nós, que são pessoas que nos inspiram, que nos motivam a servir a Deus de verdade, com o seu exemplo de vida, com o seu viver, com a sua forma motivadora, com a sua forma de instruir as pessoas para que elas sirvam a Cristo. E talvez agora você esteja lembrando de pessoas que já influenciaram a sua vida, que marcaram a sua história, de pessoas que deixaram um legado ou que estão deixando um legado para você. E se você quiser, escreva aí nos comentários o nome de alguém que você lembra, seja do passado, seja do presente, que deixou um legado de fé para você, que te inspirou, que deixou palavras de motivação, de inspiração para que você caminhasse na fé. Ou pessoas que até hoje têm te motivado, têm te espelhado, feito com que você queira caminhar e estar firme na presença do Senhor. Deixa aí seus comentários, porque é muito bom nós nos lembrarmos e agradecermos a essas pessoas. Há pouco tempo atrás, eu peguei o telefone e liguei para 3 pessoas muito importantes na minha vida e na minha história. E eu liguei como uma forma de agradecer. Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou ao meu coração e tocou o meu coração para que eu pegasse o telefone e agradecesse, porque talvez a pessoa não soubesse o quanto eu era grato pela vida dela, por aquilo que ela contribuiu, por aquilo que ela motivou em minha vida e ainda motiva. E eu então peguei o telefone e liguei para essas pessoas e foi muito gratificante eu poder dizer muito obrigado, agradecer, reconhecer o valor. E uma dessas pessoas falou: meu Deus, eu jamais esperava isso, assim, de receber um telefonema para alguém agradecer. Eu falei: e eu quero agradecer porque isso é muito bom. E talvez você também seja tocado pelo Espírito Santo para agradecer, pegar o telefone, ligar para alguém, mandar uma mensagem de alguém que já contribuiu com a sua vida, de alguém que já motivou a sua fé, de alguém que já te ajudou no momento difícil, de alguém que foi uma inspiração para você caminhar e estar firme hoje. Você pode agradecer essa pessoa por ela ter deixado um legado de fé, por ela ter motivado a tua espiritualidade e você poder continuar caminhando. E olhando aqui no capítulo de número 11, nós iremos ver diversos nomes, que eu quero aqui mencionar alguns, que são nomes inspiradores na Bíblia para cada um de nós. O primeiro nome que eu quero observar com você é o nome que abre aqui o versículo de número 4, que é Abel. Quando a Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o seu irmão Caim. Significa dizer que Abel foi uma referência de alguém que foi capaz de oferecer o melhor a Deus, como um verdadeiro adorador. Depois nós temos o exemplo de Enoque, que foi trasladado e não viu a morte. Um dos únicos homens, depois a Bíblia menciona mais um, que não viu a morte, que não morreu ao passar por esta vida. Olha que incrível isso, porque ele foi trasladado e não viu a morte. E a Bíblia diz porque ele alcançou um testemunho de haver agradado a Deus. Você pode imaginar comigo?
alguém agradar a Deus de uma forma tão grandiosa que Deus resolve não deixá-lo provar a morte, pois ele alcançou um testemunho diante de Deus de forma a agradar a Deus de uma maneira que ninguém nunca tinha agradado. Que coisa linda aconteceu com Enoque. E a Bíblia vai dizer que ele era um dos homens cuja sua geração não era digna de tê-lo entre ela, pois ele era um homem de retidão. Um homem que deixou um testemunho de agradar a Deus. E Deus dá testemunho de Enoque. Depois nós temos também um outro personagem importante, inclusive ontem eu li uma palavra mencionando sobre ele, que é Noé, que divinamente instruído por Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. E a Bíblia diz que ele tornou-se herdeiro da justiça ao condenar o mundo. A sua atitude, as suas ações, o testemunho de fé diante de uma geração corrompida, quando Deus fala com Noé, Noé obedece a Deus diante de uma impossibilidade humana, que era construir uma arca, porque Deus iria destruir o mundo com um dilúvio. Noé foi motivo de chacota, de deboche. E imagine quando ele construía a arca, como as pessoas riam e debochavam dele. Até o dia quando Gênesis capítulo 3, capítulo 6, verso 18, e depois capítulo 7, verso 1 e 13, Deus diz a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque alcançastes um testemunho de justiça diante de mim. E Deus diz: eu destruirei o mundo, mas contigo eu tenho uma aliança. Que testemunho lindo Noé deixou em salvar toda a sua casa e toda a sua família. Algo que nós não podemos nos esquecer. Precisamos guardar a nossa casa diante do Senhor. Depois nós temos o testemunho de Abraão, que ao ser chamado por Deus, obedeceu e foi para um lugar que ele não conhecia. E ali, diz a Bíblia, ele recebeu a promessa de Deus, juntamente com a sua esposa Sara, mesmo sendo avançados em dia, mesmo que eles fossem idosos na época. Sara já tinha cessado o costume das mulheres de conceber. E mesmo assim, ele creu na promessa e não desistiu do propósito que Deus havia estabelecido para ele. A Bíblia vai dizer bem claro, no versículo de número 13, do capítulo 11, que todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, promessas que iriam cumprir com a vinda de Cristo, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Aí a Bíblia diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Esta palavra aqui é muito forte.
Deus tem prazer e contentamento naqueles homens e mulheres que viveram pela fé em Deus. E Deus não se envergonha deles, porque eles não foram motivos de vergonha para Deus, mas eles foram motivos de orgulho para Deus. E eu desejo nesta noite que eu e você, nós, sejamos motivos de orgulho para Deus e não de vergonha para Deus. Por aquilo que nós vivemos como cristãos, por aquilo que nós praticamos no dia a dia, por aquilo que nós professamos e pela nossa convicção manifestada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade celestial. Veja que Jesus usa essa expressão claramente. Ele vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Significa dizer que Jesus deseja que os seus filhos, que aqueles que andam em fidelidade, estejam com ele onde ele está, no céu de glória, na pátria celestial, assim como Deus preparou para os heróis da galeria da fé. Heróis do passado que nos inspiram, como heróis mais recentes da nossa história que também nos inspiram. Quantos livros nós lemos que falam de homens que deixaram um legado espiritual na história? John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, Martinho Lutero, John Hus, John Knox, Hudson Taylor, um grande missionário, William Carey, pai das missões modernas. Aqui no Brasil, o legado que nós temos na Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingli, suas esposas que vieram para cá, para uma terra desconhecida, para pregar o Evangelho. Pastores, missionários e missionárias do passado, que pregaram o Evangelho aos seus avós, aos seus pais. Pessoas que vieram para pregar a palavra de Deus, e através desses homens e mulheres de fé, nós fomos alcançados pelo Evangelho. E hoje nós temos um país que é um país com uma grande quantidade, quase 50% da população, como evangélicos, como cristãos. E é importante nós reconhecermos este legado. Por isso o texto sagrado deixa bem claro: lembrai-vos dos vossos líderes, dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Fala do esforço que eles fizeram para nos transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para transmitir os ensinamentos de Deus no decorrer da história. A nossa história mais recente, nós temos muitos homens e mulheres que nos deixaram legado pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua conduta, pela sua fé em Cristo Jesus. Muitos deles não tinham cultura, não tinham estudos, eram semi-analfabetos. Alguns aprenderam a ler a Bíblia sem ter nenhum conhecimento de estudo escolar. Muitos nem sabiam ler, aprenderam a ler na própria Bíblia Sagrada. E talvez você tenha um avô, um pai, uma mãe, uma avó, um parente que aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ler na própria Bíblia. Algo milagroso, extraordinário. Eu conheci pessoas que aprenderam a ler
orando a Deus e abrindo a Bíblia Sagrada, e Deus as ensinou. Algo sobrenatural, mas que acontece. E no passado nós tínhamos essas pessoas que muitas vezes não tinham uma formação em nível superior, não tinham um conhecimento aprofundado das Escrituras Sagradas, mas se tornaram mestres da palavra pela fidelidade, pela retidão, pelo temor e compromisso que eles tinham com Deus. E muitas vezes sentimos saudades destes homens e dessas mulheres de fé, porque eles pregaram e ensinaram o Evangelho de Cristo muito mais do que os discursos, eles ensinaram com a própria vida. Homens que muitas vezes não tinham um vocabulário apurado, não tinha uma boa dicção, não sabia conjugar os verbos, mas tinham intimidade com Deus, tinham vida com Deus e nos deixaram um legado que nós nos orgulhamos ao nos lembrarmos deles, de como eles viveram e de como eles praticaram a sua fé. E diz o texto que nós não devemos esquecer, porque eles nos pregaram a palavra de Deus. E como é importante, na atual conjuntura, como princípio espiritual, não abrirmos mão da palavra de Deus, do ensinamento da palavra, da pregação da palavra, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até na divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, prescrutando, discernindo as intenções do coração humano. A palavra de Deus, ela é vida para os nossos corações, para o nosso viver. A palavra de Deus, ela é inspirada e apta para nos instruir, nos corrigir. Ela nos habilita para toda e qualquer situação da vida. Por isso não podemos abrir mão da palavra de Deus, da pregação da palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse em um dos seus escritos que nós somos atualmente a igreja que mais tem se distanciado da palavra. Porque o nosso discurso está muito longe da prática. Usamos a palavra muitas vezes para validar práticas que não são aprovadas por Deus. Como se a palavra tivesse que se adequar à vida de cada um de nós, e não nós nos adequarmos à palavra de Deus. Não é a palavra que tem que se adequar a nós, mas somos nós que temos que nos adequar e nos amoldar à palavra, porque a palavra é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 2, nos traz um texto sobre o incentivo de se pregar a palavra. Quando Paulo escreve, ele diz: conjuro-te que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. Ele diz a Timóteo, seu filho na fé: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos púlpitos estão sendo ocupados para falar trivialidades, para poder compartilhar testemunhos, coisas que não edificam, quando na verdade nós deveríamos usar o púlpito para pregar a palavra, como ela é, sem remendos, sem emendas, mas pregar a palavra como a palavra é,
pois a palavra é de Deus e Deus se incumbe de usar a sua palavra pelo seu Espírito para penetrar os corações e para transformar as vidas. E naquela época, Paulo incentiva Timóteo a exortar o povo com toda longanimidade e doutrina. E olha o que ele diz, o alerta e a profecia que Paulo, ao instruir Timóteo, deixa que se cumpre em nossos dias. Pois ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências. Em outras palavras, Paulo está dizendo que chegaria um tempo em que as pessoas não iriam mais dar ouvidos e não suportariam ouvir a verdade, a doutrina da palavra de Deus. Porque a verdade machuca, a verdade confronta, a verdade nos leva a uma reflexão. E ele diz que alguns iriam se rodear de mestres conforme as suas próprias cobiças, ou seja, eles iriam se rodear de pessoas que só falam aquilo que lhe agrada, que concorda com tudo que se fala, que não há confronto, que não há interpelação, que não há confronto pela palavra. Por quê? É muito mais fácil se rodear de pessoas que só falam o que me agrada, que só falam aquilo que eu gosto. E Paulo vai dizer que chegaria um tempo em que essas pessoas se rodeariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichão ou coceira nos ouvidos, e se recusariam a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Paulo vai dizer que chegaria um tempo em que as pessoas não queriam mais, não iam querer mais ouvir a verdade. Que elas não queriam ser confrontadas com a verdade, mas preferem ouvir fábulas, mentiras, palavras lisonjeosas, mas que não é a verdade. E olha, existe um povo aí que se acostumou tanto em mentir e viver com a mentira, que a verdade não faz parte mais do seu viver. E preferem fábulas do que a verdade da palavra. A verdade muitas vezes dói, sim, ela machuca, ela nos confronta, ela nos mostra quem nós somos. A verdade é como um espelho que mostra como eu estou. Mas a verdade também é uma sonda que analisa como eu estou por dentro. E tem algumas pessoas que não querem mais dar ouvidos à verdade, elas preferem a mentira. Porém, Paulo usa aqui uma expressão final, quando ele diz a Timóteo, aqui no capítulo de número 4, verso 2 da sua segunda carta a Timóteo. Ele diz a Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, porque viver pela verdade é suportar aflições. Porque viver e andar na verdade, nesta atual conjuntura, neste mundo corrompido pela mentira de Satanás, que já adentrou até mesmo as igrejas evangélicas, é passar por aflições. Mas se essas aflições forem em nome de Cristo, vale a pena passar por elas. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está passando por aflições, por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo, da verdade de Cristo, não desista. O Senhor está contigo e Ele vai te dar vitória. Paulo diz, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que coisa linda.
quando nós olhamos para o exemplo desses homens que guiaram o povo e que pregaram a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus continua no versículo 7 dizendo: considerai, ou considerando atentamente, o fim da sua vida. Considerai atentamente. Na maioria das vezes, estes homens que viveram pela fé, cujo texto vai dizer que nós devemos considerar e atentar o fim da vida deles, e imitai a fé que eles tiveram. Na maioria das vezes, esses homens e mulheres não guardaram riquezas, não acumularam bens, não ajuntaram tesouros na terra, mas eles acumularam um grande tesouro nos céus. Porque eles valorizaram aquilo que verdadeiramente importa enquanto passamos por esta vida. Pois a Bíblia deixa bem claro no Sermão do Monte, quando Jesus instrui os seus discípulos, dizendo que onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E eu te pergunto nesta noite, onde está colocado o teu coração? Onde tem sido colocado o meu coração? Será que o nosso coração está depositado nos tesouros de Deus ou nos tesouros dessa terra? Nos tesouros passageiros dessa terra ou nos tesouros eternos que não perecem? Precisamos fazer essa reflexão. Estes homens que nos deixaram legado, eles não se preocuparam em acumular bens, em deixar riquezas materiais, mas a maior riqueza e o maior legado que eles deixaram foi o seu testemunho e a sua vida de fé diante de Deus. Pois eles buscaram não tesouros terrenos, mas tesouros espirituais. O reino de Deus e a sua justiça eram prioridade na vida destes homens. O reino de Deus e a sua justiça eram prioridades que eles tomaram para si e por isso estão elencados aqui na galeria dos heróis da fé, como outros heróis da fé que nós convivemos, que nós aprendemos e que talvez você já escreveu aí nos comentários o nome de algum deles que você se lembra. Não tinham interesse estes homens pelas coisas daqui, mas eles estavam acumulando um tesouro nos céus. É interessante quando em Atos capítulo 3, versículo de número 6, quando conta a passagem do paralítico da Porta Formosa. Aquele homem que estava ali pedindo esmola a todos que entravam no templo. E quando um dia Pedro e João estavam indo para o templo na hora da oração, a hora nona, aquele paralítico vê aqueles homens se aproximando e diz a Bíblia que ele estende a mão e pede a eles uma esmola. E Pedro, ao responder, diz: não tenho nem prata e nem ouro. Porque eles não eram homens de posses. Eles eram homens que deixaram tudo, a pesca, o trabalho, para seguir a Jesus, para serem pescadores de homens. E Pedro diz: não tenho prata e nem ouro, não sou um homem de posse, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
E diz a Bíblia que no mesmo instante, seus pés, nervos e artelhos se firmaram. E de um salto ele se colocou em pé e entrou com aqueles homens de Deus no templo, louvando e glorificando a Deus. Porque o que Pedro tinha, o que João tinha, valia muito mais do que prata e ouro. Eles tinham autoridade em nome de Jesus. Tinham uma fé inabalada em nome de Jesus. E por causa do nome de Jesus, aquele paralítico se levantou e foi curado. Hoje, talvez muitas igrejas, muitos líderes tenham prata e ouro, tenham dinheiro no banco, tenham casa boa, carro bom, mas não tem autoridade em nome de Jesus. Não tem autoridade para declarar sobre a vida de um paralítico, sobre alguém que está enfermo, que seja curado na autoridade do nome de Jesus. Certa feita, diante desse texto histórico, um grande pensador na história, chamado Tomás de Aquino, um homem quieto, estudioso, pensador, um dia adentrou na Capela Sistina, na Basílica de São Pedro, ao lado do Papa. E ambos estavam conversando, caminhando sobre aquela suntuosidade de construção, adornada de obras-primas, como de pedras preciosas, de ouro, uma riqueza muito grande naquele lugar. E naquele bate-papo, naquela conversa informal, o Papa fez uma piada com Tomás de Aquino, dizendo assim: Tomás, hoje nós não podemos dizer como Pedro e João ao paralítico, não temos prata e nem ouro, porque olha tudo isso aqui, quanta riqueza, prata, ouro, pedras preciosas. Hoje nós temos tudo isso e a igreja é rica. E ele então, com a cabeça baixa, disse ao Papa: pois é, hoje nós temos prata e ouro, e não podemos dizer ao paralítico que não temos. Todavia não podemos dizer ao paralítico: levanta e anda, porque não temos autoridade em nome do Senhor. Talvez isso tenha sido uma realidade em nossos dias, porque a preocupação é muito mais com a prata e o ouro do que com a autoridade em nome de Jesus para abençoar a vida do pecador, daquele que precisa de uma mão amiga e estendida. O escritor está dizendo aqui que nós temos uma dívida de gratidão com esses homens e mulheres de Deus que nos deixaram este legado espiritual. E que nós não devemos esquecer daquilo que eles nos pregaram, pois eles pregaram a palavra de Deus, e devemos considerar atentamente o fim da vida deles, como eles morreram, como eles terminaram a sua vida. Eles terminaram a sua vida combatendo o seu bom combate, acabando a sua carreira, mas guardando firmemente a sua fé. A sua fé até o fim foi inabalada. Uma fé que permaneceu consistente em nome do Senhor. E assim deve ser a nossa fé. Deve ser uma fé inabalável. Uma fé que não se esmorece. Uma fé que não desanima diante dos percalços, diante das crises, diante dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, exercite a sua fé. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro, é temporal. Tudo isso uma hora vai passar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro no verso 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Aleluia! Ele não muda, ele não tem sombra de variações, e ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Filo, um sábio antigo, diz que o mero aprendiz, ele ouve o que o mestre diz, mas aquele que adquire a verdadeira sabedoria, imita-lhe a sua fé. O escritor aqui aos Hebreus nos incentiva a não esmorecermos na fé, como os irmãos na época, perseverarem mesmo diante de perseguição. Ele também nos motiva a nos desprendermos dos valores terrenos, de questões que eram discutidas na época, se podia ou não comer, de alimentos, de discussões e questiúnculas que não levavam a nada. Ele aconselha a não nos envolver em doutrinas estranhas, mas ter o coração confirmado com a graça. Ele diz que nós devemos lembrar dos nossos guias, devemos considerar atentamente o fim da sua vida e imitar a sua fé, a fé que eles tiveram. Reconhecer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não nos envolver com doutrinas vãs e estranhas, mas ter o coração confirmado com a graça. Ele pede para que nós atentemos para uma cidade perpétua que está por vir, e que nós devemos oferecer sempre sacrifício de louvor ao nome do Senhor, como está no verso 15, com os nossos lábios. No verso 16 ele diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Verso 17, obedecei os vossos guias, os vossos mestres, os vossos líderes, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ele vai dizer que estes homens e mulheres obedientes a Deus, fiéis a Deus, que têm uma conduta como essa, que são guias que pregam a palavra, que têm uma vida reta diante de Deus, que nós devemos imitar, nós devemos obedecer e seguir os seus passos. Ser submisso a eles, porque estes verdadeiramente velam pela nossa alma, para que possam fazer isso com alegria e não gemendo. Que nós possamos copiar estes bons exemplos, imitar os passos dos homens e das mulheres que são bons, que representam dignamente ao Senhor enquanto estão nessa terra, e que nós possamos valorizá-los, que nós possamos seguir as suas pisaduras, que nós possamos seguir o seu modelo de fé, de convicção e de espiritualidade, para termos uma vida também espiritual de qualidade. Assim como estes homens não juntaram tesouros, o Senhor Jesus, enquanto aqui passou, também foi um homem simples. Mateus capítulo 8, verso 20 vai dizer: as raposas têm seus covis, as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Está dizendo que Jesus era alguém simples, que nos deu o exemplo de simplicidade, de humildade. E em Mateus 11, 28, ele diz claramente que nós devemos aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. E através disso nós encontraremos descanso para as nossas almas. Verso 14 aqui desse texto diz que na verdade não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos uma cidade que está por vir.
E se formos fiéis a Deus, e se nos mantivermos firmes na fé, seguindo o modelo desses homens e mulheres de Deus, que nos deixaram um legado, nós chegaremos lá para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E que você possa ficar com esta palavra de Deus em seu coração. E se de alguma forma esta mensagem falou contigo e te abençoou, você pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Você pode compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Você pode deixar o seu like aí e ser abençoado juntamente com outras pessoas que serão alcançadas através do compartilhamento.